1984, definitivamente não é um livro pra ter esperança? Não, Não. Ele não é. acaba com a nossa esperança. E Eu, eu eu chorei. Eu gostei dele por isso, porque, gente, eu já tava desesperado. Que assim, eu não estava. Quando eu fui pra 1984, eu não estava esperando uma coisa contra o sistema. Sabe, uns jogos vorazes de o Winston vai ser a pessoa que vai acabar com o governo. Eu não estava, eu confesso. Então, pra mim, foi uma leitura muito. Eu não tava esperando Katniss Everdeen também, não. Pois é, eu não tava. Foi uma leitura muito realista. Porque, tipo, eu ia assustar e talvez eu desgostasse da forma como o Winston vai ser o líder da revolução, ou ele vai participar da revolução, alguma coisa desse tipo. Então, quando as coisas foram indo e eu senti que, tipo, não vai ser uma história sobre isso, eu gostei mais por ele. Porque é muito fácil você escrever histórias da virada, né? De tipo, tudo deu certo porque o personagem principal era o escolhido e Sim. causou a revolução. Mas escrever uma história boa, que praticamente começa e termina do mesmo jeito, É, e ainda assim ser uma história envolvente, ser uma história cativante, que te é um pouco prende. mais difícil. Sim. E eu não esperava que o Winston fosse ser Katniss Everdeen, mas eu tava esperando no final do tipo. E olha como tudo acabou. Aí tipo, como o partido se autodestruiu. Eu tava esperando alguma coisa assim, Um uma informação epílogo. que viesse com o Winston. Ah, tá. Que ele descobrisse da forma como ele estava É, descobrindo todas as tramóias, né, junto com a gente. entendi. Mas eu não tava esperando algo do tipo. O que eu achei, assim, que pudesse acontecer, que mais se aproximasse disso, é ele de alguma forma deixar alguma coisa pro futuro Uhum. e lá no futuro usassem isso e acontecesse. No máximo. Tipo, era o que eu tava esperando. Mas é por causa disso, eu até gostei muito do final e eu não tive esse sentimento de é o fim, acabou, já era, sabe? Porque, não sei, não me passou essa ideia também. Alguns pontos do início que eu fui marcando, que eu senti muito que parecia, como a Luísa falou, o governo Bolsonaro, se ele desse certo, que graças a Deus ele não dá certo como em 1984, o governo Bolsonaro não é tão inteligente quanto o partido e tão coeso, foi a parte de que a questão das notícias, que se reduz a quantidade de ração por 20 gramas por semana, para depois fazer o anúncio de que, caramba, eles fizeram mais ração do que o esperado. Ah, sim, aham. Sabe, tem Aham, essa lembrei. parte e aqui também, ó. Noite e dia as teletelas massacravam os ouvidos das pessoas com estatísticas que provavam que hoje a população tinha mais comida, mais roupa, melhores casas, melhores opções de lazer, que vivia mais, trabalhava menos, era mais alta, mais saudável, mais forte, mais feliz, mais inteligente, mais culta do que as pessoas de 50 anos atrás. Não havia como provar ou deixar de provar uma só dessas afirmações. O partido insistia, por exemplo, que atualmente 40% dos proletas adultos eram alfabetizados. Antes da Revolução, segundo diziam, o total era apenas 15%. É Ó, tipo o Bolsonaro falar que tá erradicando a fome quando a gente vê que a miséria está aumentando cada vez mais. ou a questão da vacina, É, que o Brasil foi um dos países que mais vacinou. Em gente, números isolados, é verdade. Quando comparado com países 10 vezes menores que o Brasil, mas em porcentagem de população vacinada, não. aí você vê que a gente não tá nessa realidade, porque eu. Ai, eu não sei. Mas vamos puxar, já que. Não, primeiro um comentário. Só essa questão de diferença de tradução. Eu no companhia é proletas, aqui fala proletário. Ah, é? É. Aqui é proletas. Tá, eu acho que só não tá assim porque temos internet, globalização. Não vivemos em isolamento igual o país do livro. Mani, eu acho que nem se fosse a globalização no sentido de internet ia acontecer, porque eu vejo a própria ditadura militar, né? O Bolsonaro é um resquício da ditadura militar, né? Um tipo wannabe ditadura. É Thriller do Michael Jackson, os mortos que estão tentando voltar à vida. Por falta de coesão, por falta de estrutura, eles não conseguem ser. Graças ao bom senhor da natureza. A Paula aqui, ó, minha cabeça. Ai, minha cabeça quase Tá em explodiu quando cima. explicaram o que significa aquilo de paz e guerra e tal. Essa parte é bem crua, né? Eu achei muito doido. São coisas assim que, quando a contradição funciona, e passa essa ideia de a gente precisa de coisas específicas e a gente precisa de que coisas tenham significado. Porque se as coisas perdem o significado, É. pode, as Não, pessoas podem fazer o que elas quiserem. exatamente, você vê muito a manipulação da informação aqui, no sentido de você não pode confiar em nada, né? É o que a própria Globo, 1984 a live para criticar o Brasil, feita para criticar o Brasil. Mas a questão de tipo assim, você usa informações e que a Globo fez com usar informação dúbia
para fazer as pessoas duvidarem de tudo, e no final das contas as pessoas começaram a duvidar da própria Globo e do jornalismo e das informações, e Bolsonaro aproveitou essa janelinha para usar isso, de tipo assim, mano, o Bolsonaro é a própria duplo pensamento. Quando explicou a parte do duplo pensamento de você joga uma informação, depois joga uma outra informação contrária, o ataque que isso funciona, né? A forma como isso funciona. Eu falei, mano, é o próprio Bolsonaro falando, fazendo arminha e falando eu prego a paz o tempo todo. É assustador.